Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. A nossa convidada de hoje é Jaimília Pereira de Almeida, uma das revelações literárias de 2015, com o seu primeiro romance Esse Cabelo, editado pela Teorema. Nascida em Luanda, em 1982, veio para Portugal com 3 anos de idade e cresceu nos arredores de Lisboa. É doutorada em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa, fundou e dirige a revista eletrónica Forma de Vida, que pode ser lida em formadevida.org, e trabalha na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Recentemente recebeu o Prémio Novos na categoria de Literatura. Olá, Jaimília. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigada, fiquei muito contente. O primeiro livro que nos trouxeste é o After Virtue, do Alasdair MacIntyre. Exatamente. Que é um livro sobre filosofia moral. É um livro de filosofia moral. É a primeira pessoa que escolhe um livro de filosofia moral. Pois, eu por acaso hesitei, porque quando me disseram que era para escolher 3 livros, para mim era mais fácil se fosse só um. Se fosse só um eu não teria muitas dúvidas. Okay. Sim. Já lá vamos. Já lá vamos, sim. Mas tento trazer 3. Este do MacIntyre era aquele que podiam ser outros. Podia não ser este. Mas depois pareceu-me que era uma boa escolha. Este livro, de facto, é um livro de filosofia moral da segunda metade do século XX e foi um livro muito influente na filosofia moral anglófona. Especificamente é um livro que é uma das obras principais de uma corrente na filosofia moral que é chamada a Ética das Virtudes. Mas eu achei que era uma boa escolha porque a história da minha relação com este livro determina um bocadinho também a história da minha relação em geral com os livros. Uhum. E este foi o primeiro livro, eu li na faculdade, depois de me licenciar, quando comecei a fazer o mestrado, e comecei a relacionar-me com ele da seguinte maneira. Foi um livro que eu comecei por tentar ler com muita atenção, numa altura em que lia muito mal em inglês e em que não percebia quase nada do que estava escrito no livro. E, portanto, é um livro que exemplifica a maneira como passei muitas horas e meses e até anos a ler coisas de que não percebia nada. Se calhar não é necessariamente mau. Não, acho que não. A ler coisas de que não percebia nada e até a não desistir de coisas de que não percebia nada. E, portanto, havia várias barreiras. Havia a barreira linguística, portanto, era um inglês que eu não entendia, e depois havia, não percebia o que estava a ser dito. Mas tinha uma grande curiosidade. E depois a história da progressão dessa leitura, que acontece ao longo de vários anos, é também a de começar a entender aos poucos o que estava a ser dito no livro e de, quando finalmente consegui estar à vontade o suficiente para escrever alguma coisa sobre ele, o que eu fiz foi objetar o argumento do livro. Portanto, eu já imaginava. Passei deste estado em que não entendia nada para ter a ousadia de achar que não concordava com nada. Exato. E por isso... Se calhar valia a pena resumir qual é a tese do autor, não é? Sim. Este livro no fundo, é um argumento que defende uma concepção narrativa das nossas vidas. Defende que nós concebemos as nossas vidas como se elas fossem narrativas, como histórias. E defende também, ao mesmo tempo, portanto, este argumento sobre a narrativa é articulado ao mesmo tempo que se defende um papel que seria central de um entendimento da antiguidade das virtudes, como as entendiam os gregos, Aristóteles, exatamente, nos dias de hoje. Portanto, questiona qual é o papel dessas virtudes e desse catálogo de virtudes da antiguidade nos nossos dias. E isto tive várias fases, quer dizer, começou por não me fazer sentido nenhum, depois passou a fazer-me algum sentido. Neste momento o meu estado atual é que já não me lembro de quase nada. Isto é uma coisa que me acontece cada vez mais. Os livros com os quais passei mais tempo, ou fixo 1 ou 2 coisas, mas em geral apaguei completamente. Mas é um livro muito importante para mim. Depois há outra coisa. Por acaso, no outro dia, quando tive de agarrar nele, tirá-lo da estante para o trazer, abri-o ao calhas. E há aqui um capítulo, que é o capítulo 15, que é o capítulo mais importante do livro e que
está totalmente sublinhado e riscado, e era numa altura em que eu sublinhava os livros a caneta, por isso está totalmente... É definitivo. Nunca poderás voltar atrás nesse sublinhado. Está tatuado. Abrindo ao calhas, e abrindo ao calhas encontrei uma frase que resume também uma parte importante do argumento, que é aquela em que ele diz que nós chegamos ao nosso caráter in medias res. Portanto, é assim que uma pessoa chega à pessoa que é. E fazendo estas 3 escolhas, que agora ainda não são totalmente conhecidas, mas quando tive de escolher estes 3 livros, dei comigo a pensar que não podia, de facto, se fosse honesta comigo mesma, não podia trazer nenhum livro que tivesse a ver com a África. E apercebi-me de que isso significa, de alguma maneira, que o que o MacIntyre diz aqui sobre a maneira como chegamos à pessoa que somos a meio da história. Descreve um bocadinho a maneira como eu cheguei ao que são os meus interesses na atualidade, como se eu tivesse chegado à África também em médias res. E, portanto, acaba por ser a conjugação perfeita, porque eu parece-me, cada vez mais acredito que os livros que nos formaram, de alguma maneira continham o nosso futuro, e esse futuro passou-nos à frente e nós estávamos completamente pitosgas e não demos por ele. E por isso, de alguma maneira, é relativamente profético que alguns dos argumentos centrais deste livro, dos quais eu até já me esqueci, descrevam o que veio a ser a minha relação com a literatura. Dizes também que caracteriza um pouco a tua relação com os livros, porque começaste com um livro sobre o qual não estavas a entender nada a vários níveis. Exatamente. E que depois fizeste um esforço, e só através do teu esforço é que conseguiste chegar não só a um entendimento, como a uma opinião sobre aquilo que estavas a ler. Exatamente. Acontece-te muito com os livros? Sim, eu tenho muito isto, que é ficar muito obcecada com o mesmo livro, não no sentido de querer domesticá-lo ou assim, mas normalmente tenho um livro do momento e às vezes são coisas mais que entendo ou que julgo que entendo, e outras vezes são coisas muito difíceis de entender, mas o que eu acho é que nesse processo de estar a lutar com o livro e de estar a lutar com frases que não sei o que querem dizer, há qualquer coisa que fica inscrito em mim desse processo, e portanto há qualquer ganho, mesmo que eu só venha a reconhecer esse ganho passado anos ou nunca venha a reconhecer. Portanto, gostas de livros que te deem luta, que precisem de conquista. Sim, mas às vezes também, por um lado sim, mas por outro lado às vezes também gosto de abrir um livro e de ser tudo perfeitamente luminoso, apesar de me parecer que há sempre um efeito de... Quer dizer, não estou convencida, mesmo quando me parece que é luminoso, não estou convencida de que tenha razão. E por isso nunca sei bem quando é que estou a entender e quando é que não estou a entender. Mas sim, às vezes também é um alívio, depois de estar a lutar com um livro muito tempo, abrir um outro livro e ser mais simples, ou ser qualquer coisa mais natural, e em que não há esta resistência tão gritante. Tu disseste há pouco que escreveste depois sobre o livro, no âmbito académico, presumo. Sim, mas também te acontece teres vontade de responder aos livros com textos teus? Não necessariamente com livros académicos, mesmo com livros de ficção? Eu acho que uma das razões porque foi tão difícil para mim começar a escrever de uma maneira mais solta foi porque de cada vez que punha uma caneta no papel era completamente assaltada por uma série de coisas que tinha lido ou de que tinha ouvido falar, e isso funcionava como um obstáculo extraordinário a que eu conseguisse dizer o que quer que fosse. E muitas dessas coisas que me assaltavam quando tentava escrever eram inclusivamente coisas que eu nem sequer tinha chegado a ler. mas hoje que me sinto um bocadinho mais... Então tens que tirar as coisas do caminho para Sim, poder... exatamente. É como se tivesse de encontrar um espaço, um caminho, como se tivesse de cortar mato com uma katana e conseguisse encontrar ali um espaço em que consigo dizer alguma coisa. Mas hoje em dia, quando penso em escrever, acho que já consigo ser eu a determinar melhor quando é que quero que essas coisas apareçam ou não apareçam, mas ainda sempre muito longe de ter alguma espécie de domínio. Se calhar eu aproveitava a deixa do procurar um caminho para passarmos já para o segundo livro. Exato.
que é o tal livro que, se tu tivesses que escolher só um, era o que escolherias. Que são os Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau, que se farta de andar e de caminhar durante são 10, creio que 10 caminhadas. E esse livro era assim de caras a tua escolha, se tivesses que escolher só um. Se tivesse que escolher só um, seria ou este, ou um que eu não trouxe, porque me apercebi que nunca cheguei a tê-lo, a possuí-lo, que é um livro que só li em exemplares de bibliotecas, que é Os Pescadores de Raul Brandão, que eu não trouxe porque não tenho. É um livro que eu devo ter lido para aí 30 vezes e que nunca li, nunca tive. Está também aqui uma dica para quem te quiser oferecer. Exatamente, estive quase, era o livro que eu queria, mas em todo o caso nunca tive, mas não sabia que não tinha e por isso fui à procura dele, mas não o tinha. Portanto, se tivesse escolher só voltaste muitas vezes a ele. Muitas vezes, obsessivamente, é mesmo talvez este livro do Rousseau e esse livro do Raul Brandão são os dois livros. Se eu tivesse de escolher só um, tinha de decidir entre os dois. Mas este do Rousseau é muito importante para mim. Este do Rousseau, a par de um outro do Rousseau, que é um conjunto de cartas sobre botânica, que se chama Le Botaniste sans maître, que também é um livro muito importante para mim. Mas este, sobretudo. E o Rousseau tem uma relação... Eu simpatizo muito com a figura do Rousseau e simpatizo tanto mais com ele quanto menos simpatiza com ele. Porque há muita gente... Sim, há muita gente que antipatiza com o Rousseau, mas o Rousseau, portanto, Rousseau, sobretudo... o último Rousseau, digamos. O último Rousseau, exatamente. Mas gosto de todos os livros, os conheço, não conheço todos, mas gosto das Confissões, gosto do Émile também, porque nunca estou muito preocupada com os argumentos dele, com as posições dele, mas acho interessante como escritor. E é um autor que é muito reduzido àquela a questão do bom selvagem, etc. E muitas vezes as pessoas focam-se só nisso, quando a obra dele é muito mais vasta e vai por muitos outros caminhos, não é? Exatamente, e eu acho que era um escritor extraordinário. Mas neste caso deste livro, dos Devaneios do Caminhante Solitário, este livro contém a melhor descrição que eu já encontrei da minha relação com os livros de uma maneira geral, e isto é tão mais compreensível quanto eu sou uma pessoa que passou uma série de anos a estudar livros imaginando que um dia viria a ensinar sobre livros, que é uma coisa que não se vai verificar, mas eu preparei-me, eu estava convencida que me estava a preparar para isso. E então, tendo isso em conta, é ainda mais iluminador. Mas eu até marquei, e se não se importassem eu podia ler. Sim. É uma parte... Isto é um livro... Também está sublinhado a caneta. Isto é uma vida passada. Eu agora já não acabou. Já não faço isto. Mas isto era muito forte. Mas de qualquer maneira, neste caso, era um momento em que, portanto, o Rousseau vai passeando pelo bosque, faz vários passeios e está assolado pela mania da perseguição, por uma série de paranoias, etc. Sim. Está paranoico e a certa altura descobre um interesse inusitado, que é o interesse pela botânica, e chama a botânica essa loucura. E faz uma série de considerações sobre a diferença da forma como as várias pessoas, as várias profissões se ocupam da natureza. Distingue os botânicos dos farmacêuticos, dos médicos, dos filósofos, etc. Mas então a certa altura diz assim: conheci muitos que filosofavam bem mais dotamente do que eu, mas a sua filosofia era-lhes, por assim dizer, estranha. Querendo ser mais sábios do que outros, estudavam o universo para saber como estava organizado, tal como teriam estudado qualquer máquina que tivessem visto, por mera curiosidade. Estudavam a natureza humana para poderem falar dela sabiamente, mas não para se conhecerem. Trabalhavam para instruir os outros, mas não para se esclarecerem interiormente. Muitos deles queriam apenas escrever um livro qualquer, contanto que fosse bem acolhido. Quando esse livro estava escrito e publicado, o seu conteúdo deixava de lhes interessar, a não ser para que os outros o adotassem e para o defenderem no caso de ser atacado. Mas sem dele tirarem algo que a si próprios servisse, sem sequer se preocuparem com o facto de esse conteúdo ser falso ou verdadeiro, desde que não fosse refutado. E agora é a parte que me importa mais. Quanto a mim, quando desejei aprender, foi para saber e não para ensinar.
Sempre pensei que antes de se instruir os outros, era necessário começar por saber o suficiente para si próprio. E de todos os estudos que na minha vida tentei fazer entre os homens, não há nenhum que não tivesse podido fazer numa ilha deserta, para onde tivesse sido desterrado para o resto dos meus dias. Sim, isto é, para mim, isto é uma maravilha a todos os títulos, mas o que mais me importa é, por um lado, esta atitude de dizer que lhe importa aprender para não ensinar, e, por outro lado, imaginar que a maneira como uma pessoa, que uma das maneiras, ou que a maneira que ele aconselha a que se escreva, ou que se leia, ou etc., seja fazê-lo como se faria caso estivesse numa ilha deserta. Ou seja, é fazer qualquer coisa sozinho da mesma forma como faríamos se ninguém nos estivesse a ver. Que é um bocadinho aquilo que se encontra, por exemplo, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, falando agora de outro livro, aquela ideia de escrever como se já se tivesse morrido. E eu acho essa ideia muito interessante. Eu acho que qualquer coisa que seja feita como se fosse feita assim, vale a pena fazer. E quando tu escreves, também te sentes numa ilha deserta? Ou seja, vais para uma espécie de ilha deserta mental para escrever? Eu acho que não. Acho que estou muito longe deste ideal. E, por exemplo, pensando no meu livro, no Esse Cabelo, que é um livro em que parte do material do livro tinha a ver com coisas que não são de uma ilha deserta, ou seja, coisas que são deste mundo e das pessoas à minha volta. Creio que era muito difícil fazer isto. E a mim também me parece que há imensos riscos e armadilhas nesta espécie de ideal. Mas parece-me interessante. Eu acho interessante como possibilidade, nem que seja só uma possibilidade de pensamento, é quase uma experiência de pensamento. Mas o resto da frase, ou seja, esta parte de não ter a intenção de ensinar nada a ninguém. Isto acho que é uma intenção interessante e refrescante. E depois há um outro aspecto também do Rousseau, na maneira como ele se relaciona com a botânica, que é este interesse tardio na sua vida, quando o descreve como uma espécie de loucura noutros pontos do livro. E para mim isso é muito interessante. É muito interessante descrever, para mim é talvez uma maneira na qual eu me reconheço, a de descrever os nossos interesses literários como uma espécie de loucura de que somos cativos. Quer dizer, eu gosto de entender as coisas assim, como uma espécie de... Não é propriamente uma prisão, nem um sítio escuro, mas é como se eu estivesse cativa desses interesses. Daí o tal interesse obsessivo que exatamente, às vezes tem. Exatamente. Portanto, é como se o estado aconselhável fosse o de estar cativo. O problema é que eu acho que não podemos propriamente provocar isso em nós. Ou seja, eu não posso tornar-me cativa por decisão minha. Ou seja... Tem de te fazer cativa. Isso pode ou não pode acontecer. Portanto, num certo sentido, eu nunca posso propriamente provocar em mim o estado adequado. Ou acontece ou não acontece. Ou acontece ou não acontece, exatamente. Mas leituras... podem ajudar. Já agora, só mais uma questão em relação ao Rousseau, que é o lado peripatético dele, o facto de ele caminhar e da meditação, o pensamento estar relacionado com o movimento da caminhada. Nós conhecemos, há um caso de um escritor português, o Gonçalo M. Tavares, que está permanentemente a caminhar pela cidade e ele próprio admite que isso o ajuda no processo criativo. No teu caso, a escrita também se faz em movimento ou é só um ato físico de estar sentado a uma mesa a escrever? Ou também escreves enquanto caminhas? Não, então não és russo não, eu aliás sou conhecida por conseguir estar sentada na mesma posição sem mexer durante horas. Na biblioteca, por exemplo. Sim, horas sem mexer, sem me mover. Por isso, de facto não sou assim, não sou, e aliás costumo dizer... eu acho que nem sequer sei passear. Portanto, este fascínio por figuras como Rousseau, que depois, no meu caso, se estendem a outros passeantes, a outros caminhantes e a outros... Kant, por exemplo, não é? Sim, também fazia a sua há estas pessoas ronda. Que fazem e, por exemplo, a certa altura tive um grande interesse mesmo por gente que levou isto ainda mais longe, por naturalistas e por homens daqueles que foram para as montanhas, exploradores, etc. Tive um grande interesse por essas figuras, mas
a razão desse interesse é porque estão nos antípodas de tudo o meu... Portanto, eu não tenho em mim nada... Então caminhas através do Rousseau. Completamente. Ou melhor, o Rousseau caminha por ti. Exatamente. Ele faz o trabalho todo. Eu não tenho em mim... Tu mantens-te quieto o maior tempo possível para que isso seja possível. Eu não sei mesmo. Eu não sei e sou medrosa, por isso não. Sim. Passando para o terceiro livro, trouxeste-nos Why People Photograph, do Robert Adams. Exatamente. Que também é um livro de ensaios. Também Desta vez sobre fotografia. Exatamente. Este, dos três, quis trazer um livro porque o Rousseau leio continuamente há muitos anos e o MacIntyre já não leio há muito tempo, ao ponto de já me ter esquecido e ser um livro, uma leitura já mais antiga. Mas este livro talvez seja... portanto, preocupei-me em trazer 3 livros da minha vida já não completamente adolescente com os livros, e este é o livro do presente, é o livro que te cativou. Sim, é o livro que anda comigo todos os dias e eu leio muitas vezes ao dia, mesmo depois já o ter lido todo, continuo. E este livro, pronto, o Robert Adams é um fotógrafo americano ainda vivo e muito importante, ficou conhecido por fazer parte de um movimento que houve nos Estados Unidos, chamado New Topographics, e por muitas outras coisas, mas também, antes de se tornar fotógrafo, durante 8 anos, foi professor de literatura inglesa, e então é um escritor formidável, e foi escrevendo ocasionalmente sobre amigos fotógrafos, sobre fotografia em geral, e esses textos foram sendo reunidos em alguns volumes, e este é talvez o mais importante. Este livro é um livro de ensaios curtos, mas a razão pela qual eu o escolhi é porque eu encontrei no Robert Adams, e isto já me tem acontecido noutras alturas também, mas encontrei aqui numa pessoa falando sobre uma técnica que eu também desconheço em grande parte, a fotografia, encontrei quase tudo o que eu mais gosto na literatura. E isso tem sobretudo a ver com uma questão de tom, de delicadeza e de sensibilidade. E, portanto, como eu dizia há pouco, falando do Rousseau, eu acho que não sei até que ponto uma pessoa pode induzir em si mesma a disposição necessária para escrever como gostava de escrever, mas há coisas que podem ajudar. E para mim o Robert Adams personifica uma série de qualidades. E por isso estes textos são, em muitos casos, eu diria que em todos os casos, são textos que, para uma pessoa como eu, que tem 33 anos, são textos que uma pessoa como eu, são textos que põem automaticamente em causa grande parte da arrogância de uma pessoa de 33 anos. Porque são textos que, sendo muito curtos e às vezes quase notas à margem de exposições de outras pessoas e de fotografias de outras pessoas, são textos que levaram décadas a ser escritos. E, portanto, às vezes são 3 parágrafos que foram publicados junto a num catálogo de uma exposição, mas são 3 parágrafos que este homem levou 20 anos a conseguir escrever, e isso é extraordinário. Mas posso falar um bocadinho sobre o argumento geral do livro. Portanto, apesar de serem textos dispersos que foram reunidos aqui, de uns para os outros vai perpassando sempre a mesma tese, e essa tese é uma tese que também faz pensar, que é de que ele acha que a arte, de uma maneira geral, tem origem no sofrimento, tem origem na infelicidade, e que de alguma maneira a alegria deteriora a arte. E então vai fazendo as suas análises, tendo sempre esta ideia em mente, o que faz com que às vezes diagnostique que o problema de um fotógrafo seja um bom casamento. Por exemplo, a certa altura casou-se, começou a ser feliz, morreu ali. Depois, sei lá, fala sobre pessoas que deixaram de beber, coisas assim. Fala de, por exemplo, um dos meus textos favoritos é um texto sobre o papel dos cães na fotografia, a diferença que o cão de um fotógrafo fez na carreira desse fotógrafo. Um cão que nunca aparece nas fotografias. Mas que tornou o fotógrafo melhor. Tornou o fotógrafo melhor. Portanto, ele é um livro sobre aquilo que ajuda um fotógrafo, que pode ajudar um fotógrafo. Os cães estavam um dos melhores, não é? Nesta teoria, eu imagino que este cão estivesse sempre doente e devia dar muitas preocupações ao fotógrafo. Não. Neste caso, por acaso é extraordinário. Esse momento do cão, há um momento do cão em que ele explica que há um retrato que é tirado no estúdio de um fotógrafo.
a uma mulher e andava um cão pelo estúdio. E esse cão o que permitiu foi que ela descontraísse. Portanto, o cão descontraiu-a enquanto era fotografada, libertou-a de si mesma enquanto era capturada. E portanto, aí está uma razão, porque... Mas, no fundo, a razão pela qual as pessoas arranjam cães, etc., tem a ver com esta procura de um certo apaziguamento interior. E ele acha que, na ausência dessa busca por um apaziguamento, a arte deixa de ser interessante. Portanto, não só há uma fonte de infelicidade ou de tristeza, mas há uma procura naquilo que se vai, neste caso, fotografando, por um apaziguamento. É o argumento fundamental. Eu quando li isto a primeira vez assim, a primeira vez em que este argumento é articulado de uma maneira clara no livro, eu comecei a imaginar esta espécie de... a história da arte com esta espécie de galeria de infelizes, um cortejo de gente infeliz através dos tempos à procura de um apaziguamento, ou de alegria, ou de qualquer coisa assim. E acho assim... Mas é interessante, porque muita da história da arte é um bocadinho que passa aos miúdos, principalmente, que é dada assim de forma mais superficial, é uma galeria de horrores. O outro cortou a orelha, o outro... Quer dizer, é exatamente. Tudo assim uma pequena galeria de horrores. Queres ser artista? Vais sofrer. Portanto, ele não está muito longe daquilo que... Não, exatamente. Não tese... faltam exemplos para esta tese nem sequer prima pela grande originalidade. Não, mas o interessante... A forma como ele... Exato, o interessante é demonstrar isto a partir da observação de certas obras. Exato. Por exemplo, há um dos meus momentos preferidos no livro, é um momento em que ele coloca no início do ensaio um retrato de um senhor que se chamava Mr. Bennett, que é um retrato feito por um fotógrafo chamado Paul Strand, e ele começa o ensaio sobre esse fotógrafo dizendo, e a mim parece-me extraordinário, ele diz: que conjugação de dor, angústia, memórias, sonhos e alvoroço pode ter permitido a Paul Strand apanhar o Mr. Bennett desta forma. E eu acho isso extraordinário, porque nós olhamos para o retrato e o que nós vemos é o Mr. Bennett, não vemos esta carga que está por trás da pessoa, atrás da câmara. E pronto. E é curioso que no teu livro, sendo um romance também tem reflexão, há um capítulo que fala de uma fotografia e faz uma análise de uma fotografia. E o próprio livro está organizado, de certa maneira, como se fosse um livro de fotografias familiares, em que aparecem fotografias da infância, etc. O facto... a fotografia interessa também quase como um artefacto literário. Sim, quer dizer, não ia tão longe porque não sei nada sobre fotografia. E por isso não ia tão longe ao ponto de reclamar que não entendi ainda o suficiente sobre seja o que for que tenha a ver com isto para poder dizer que me interessa de facto. Mas, de qualquer maneira, de há uns anos para cá, comecei a relacionar-me com a fotografia de várias maneiras. O meu marido começou a fotografar, depois começámos a colecionar fotografias antigas e isto foi evoluindo, este interesse foi evoluindo, comecei a ler sobre o assunto e também foi evoluindo quando a certa altura comecei a perceber que muitas vezes quando escrevo o que eu escrevia tinha o aspecto de legendas a qualquer coisa que eu possa ou não ter visto. Ou seja, muito do que escrevia funcionava como legendas de imagens que existiam ou não. E a partir do momento em que percebi isto, comecei a ler mais. E depois tive a felicidade de encontrar assim algumas pessoas que escrevem sobre fotografia, uma escrita literariamente muito interessante para mim. E isto tem a ver também com um outro facto, é que na fotografia existe, para além do aspecto literário, há o domínio de uma técnica, propriamente dito, e depois existem estas pessoas como o Robert Adams, que não podem ser lidas apenas como escritores, e portanto ele está a falar de uma técnica que conhece. E, portanto, ao lado de descrever qualquer coisa que se sabe fazer para além de se falar sobre ela. E essa complementaridade pode resultar numa grande perspicácia e sensibilidade. Bom,
Só queria lembrar, porque eu não posso deixar de dizer isto, não é tanto que tu sabes, porque tu escreveste essa frase, mas mais para os nossos ouvintes. No teu livro, a dada altura, num capítulo em que rememoras vários episódios de infância, tu falas de que a dada altura a cor da infância muda. E já não é do sépia intencionado do fotógrafo, mas sim do sépia do nosso esquecimento. Eu acho que é uma frase absolutamente magnífica e de facto podem ser sépias, há sépias diferentes, não é? E essa noção também, agora estavas a falar das fotografias antigas, é como se tu fosses olhar para o teu passado como se fosse um conjunto também de fotografias dessas antigas que tu colecionas. Sim, é mesmo, e é não só como se mexendo e remexendo nas nossas gavetas e nos nossos álbuns antigos nos confrontássemos com estas coisas que foram ficando para trás e estas versões de nós mesmos que ficaram pelo caminho, mas é também é quase como se o processo pelo qual acedemos a essas gavetas tivesse também uma natureza de alguma maneira fotográfica, no sentido em que funciona como uma revelação de alguma coisa. A revelação é essa que se vai modificando e que é marcada ao longo do tempo pelo que nos vai acontecendo. Mas tem a ver com isso. A fotografia é interessante também por isso, porque permite perceber que não há uma transposição direta entre aquilo de que nos lembramos e depois a maneira como falamos sobre isso, mas... do que as coisas realmente foram. Sim, exatamente. Eu acho que há vários obstáculos entre nós e as nossas memórias e, aliás, muitas vezes, e é o que acontece nestes casos em que as pessoas funcionam um bocadinho como eu, de andarem a legendar coisas. Muitas vezes apercebemos-nos de que andamos a legendar coisas que nunca aconteceram. Fotografias que nunca ninguém tirou, de sítios onde nunca estivemos, só que a certa altura percebemos é que esses sítios onde nunca estivemos é que somos nós. Isso é que é cada um de nós. É esses sítios onde nunca esteve ninguém porque simplesmente não existem. Como se fôssemos uma memória falsa. Bom, nesta nota vamos terminar. Vamos recordar que o After Virtue do Alasdair MacIntyre não está disponível em português, mas podem encontrá-lo no site Book Depository a 19,99€. O livro de Jean-Jacques Rousseau, Devaneios de um Caminhante Solitário, está disponível numa edição da Cotovia a 15€. E Robert Adams, Why People Photograph, infelizmente também sem edição em português, está disponível também através do Book Depository por cerca de 11€. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas, seguir-nos nas redes sociais em facebook.com/Biblioteca de Bolso e até à próxima semana com um novo convidado. Obrigado, Jaime. Muito obrigada mais uma vez.